Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe toda a tua manhã, todo o teu dia, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que assiste o vídeo, oramos ao Senhor, agradecidos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Sabemos que teu amor, Deus, nunca nos desampara e que quando oramos ao Senhor e falamos com o Senhor, além de nos abençoar com a tua presença, com a tua graça, com a tua paz, o Senhor também resolve os nossos problemas. E o Senhor sabe que sozinhos não poderemos resolvê-los. Então eu oro por essa pessoa que assiste este vídeo agora, orando comigo. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua bondade seja conosco, que tua graça nunca saia de nós, das nossas vidas. E nós seremos sempre agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que bom é poder orar ao Senhor, né? Deus é bom. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 34, o versículo 1, versículo 5, o versículo 8, 10 e 28. E vamos ser bem rápidos, né, bem sucintos naquilo que vamos falar. Êxodo capítulo 34, o versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, né? Esse versículo traz bem o título da nossa mensagem, que é o pacto que trará resultados. O pacto que trará resultados. Então lemos o versículo 1, vamos ler agora o versículo 5, 8, 10 e 28. E o versículo 5 diz assim: O Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele. E o Senhor desceu numa nuvem e pondo-se ali junto a ele. Vamos ler então o versículo 10. Então disse o Senhor: Eu faço uma aliança contigo. Glória a Deus, só até aí. Então disse o Senhor: Eu faço uma aliança contigo. E o versículo 28 é o que terminaremos, né, a nossa meditação de hoje de forma agradável ao Senhor. Versículo 28 diz assim: Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Novamente, pela segunda vez, Moisés vai para ali, para o monte, e fica 40 dias e 40 noites com o Senhor, sem comer pão e sem beber água. Voltamos ao título da nossa mensagem: o pacto que trará resultados. Resultados positivos ou resultados negativos. E que é um pacto? Pacto é uma aliança. É quando alguém faz uma outra aliança com outro alguém. Isso é um pacto. O matrimônio é um pacto, né? O casamento. A aliança familiar é um pacto, né? Que não pode ser quebrado também. Nós temos alianças comerciais e vários tipos de aliança, e todas elas têm as suas regras e os seus pactos. Então eu quero lembrar a você que Deus mostrou sua glória para Moisés. Mas Deus, então, depois de mostrar sua glória para Moisés, aquele momento abençoador, Deus despede Moisés dizendo: prepara 2 tábuas. E semelhante àquelas primeiras que tinha a minha escrita com meu dedo, e eu escreverei nessas novas 2 tábuas, mas você vai preparar, porque você quebrou as outras 2. Mas preste atenção nesse detalhe. E Deus disse: você prepara as tábuas, lavra-as, e eu escreverei nela, né, novamente, os mandamentos que estavam nas outras tábuas que você quebrou. Bom, vamos lembrar, claro, de uma coisa. Deus manda Moisés descer e fala com ele: olha, se prepare hoje e amanhã bem cedo você subirá ao monte. Eu vou encontrar com você ali no monte. Então se prepara. Eu quero que você prepare as 2 tábuas. Moisés, então, né, ouviu isso de Deus, e Deus fala para ele: só que este monte, Moisés, será um monte só meu e teu agora.
Ninguém vai tocar com o pé, nem homem, nem animal, vai tocar com o pé num centímetro do monte. E eu quero encontrar com você a sós e mais ninguém. Moisés obedece. Moisés então lava as tábuas e a Bíblia diz que, como Deus marcou com ele bem cedinho, Moisés levanta de madrugada e começa então a caminhada para o monte, para estar ali, porque Deus marcou um encontro com ele ali. Bom, Moisés sobe então de madrugada e a Bíblia diz que, chegando Moisés ali onde Deus marcou com ele, uma nuvem desce do céu. A Bíblia diz também que nessa nuvem descer do céu, ela paira basicamente sobre Moisés, envolvendo Moisés ali. Mas, quando Moisés sente que Deus desceu, algo sobrenatural acontece. Vozes acontecem, e vozes dizem. E não era a voz de Deus e nem era a voz de Moisés, porque você vai entender que a voz falava de Deus e não era Moisés falando. E a voz dizia: Deus, Deus, Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus que não tem o culpado por isso aqui. Foi falando das características de Deus e aquela voz aclamava o nome de Deus, exaltava o nome de Deus. Só que quando Moisés ouve isso aí, o que acontece é que Moisés então atira-se com seu rosto por terra ou na terra, inclina-se e começa a adorar Deus. Moisés não perdeu a oportunidade e ele diz: Senhor meu, Senhor Deus, se eu achei graça e sei que achei o teu favor, aos teus olhos eu achei favor, Senhor meu, vá conosco na caminhada, esteja no meio de nós, Senhor, mesmo sabendo que este povo que o Senhor tem lá embaixo é um povo de dura cerviz, é um povo orgulhoso, é um povo difícil de obedecer, é um povo queixo duro. Mas, mesmo assim, perdoa os nossos pecados. O que Moisés está dizendo? Eu sou igual a eles também. Então, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas siga conosco, siga no meio de nós, porque foi dito aí que o Senhor é tardio em irar-se, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é gracioso e que o Senhor pode dar isso a todos que o Senhor quiser dar. Assim dizia a voz que enaltecia o nome de Deus e que aclamava o nome de Deus. Então Deus se manifesta. Aí já é o próprio Deus dizendo: Moisés, eu faço agora uma aliança contigo. Só que eu pedi você para lembrar de uma coisa lá no versículo 1. Deus dizendo: prepara as 2 tábuas lavradas e eu escreverei nelas, porque as primeiras você as quebrou, despedaçou. E agora então, Moisés, que subiu ali com as suas 2 tábuas, Deus começa então a dizer para ele: eu faço uma aliança contigo. E o teu povo, Deus chama aquele povo de novo como o povo de Moisés. Mas Moisés sempre falava, faça menção, ó Deus, de que aquele povo é teu. Glória a Deus por isso. O que acontece é que então Deus vira para ele e fala: vou expor novamente a minha aliança que é contigo e com este povo. Só que Deus faz promessas tão fortes e tão grandes que ele diz: Moisés, a aliança que eu faço contigo será tão notada que eu fiz e que eu vou estar envolvido, porque eu farei contigo no meio deste povo maravilhas que não foram feitas em terra nenhuma, nunca outra pessoa viu, ou outras pessoas viram as maravilhas que eu vou fazer através de você, com você no meio deste povo.
E Deus então recita para Moisés os 10 mandamentos. Depois que ele então fala com Moisés que fará coisas temíveis, né? Coisas que, se contar, não vão acreditar, de tão grandes que são, no meio deste povo. É este povo aí que você está dizendo, que é um povo de dura serviço. Eu vou fazer maravilhas e eu vou estar com vocês, no meio de vocês. O que acontece é que então Deus recita os 10 mandamentos. Mas algo sobrenatural acontece, uma mudança de quadro. Moisés ouviu tudo isso ali, nesse momento que Deus estava reunido com ele. E Deus disse a Moisés: agora eu tenho uma surpresa para você, Moisés. O que eu te falei, agora você escreve nestas tábuas. E isto, Moisés, é para que se lembre você e o povo que este é o pacto. Se vocês andarem nele, obedecerem a este pacto, viver este pacto fielmente, o resultado positivo chegará até você e até esse povo. Vocês serão bem-sucedidos, porque eu mesmo espantarei os amorreus, os heveus. E Deus fala sobre 6 raças que ele mesmo, e termina com os jebuseus, dizendo: eu mesmo os espantarei da vossa presença. Mas Deus disse uma coisa a Moisés: Moisés, lembre dos 10 mandamentos que eu te dei, e principalmente, nem você e nem eles curvem-se a outros deuses. Eu sou Deus zeloso, cuidadoso. O que Deus estava dizendo? Eu sou um Deus que eu tenho uma paixão divina por aquilo que é meu, por aquilo que eu criei. E o que eu criei, o que eu amei, não pode servir a outros deuses. Porque isto, se acontecer, será o reverso deste pacto. Por não obedecer a minha palavra, o povo sofrerá de forma sobrenatural. E quando você estuda a Bíblia mais tarde, você vai ver que o povo não cumpriu paulatinamente o pacto e sofrem mais tarde. Você vê um profeta Jeremias clamando, dizendo: Deus, foi o Senhor que deu o pacto, e agora estão aí os caldeus querendo invadir, querendo destruir Jerusalém, querendo acabar com a terra que o Senhor nos deu. E Deus lembra a Jeremias: Jeremias, foram eles que não cumpriram o meu pacto, e por não cumprir o meu pacto, não cumprir, não honrar a aliança que eu fiz com eles, é que agora sofrerão. E eles vão sofrer. O rei dos caldeus vai chegar e vai tomar tudo, e vai meter fogo em tudo, em todas as casas, porque essas casas que eu pedi que me adorasse, que eu ordenei que me adorasse, que se prostrasse a mim, como Moisés se prostrou e adorou, essas mesmas casas levantaram incenso a Baal. Nas suas casas serviram a Baal. Então agora essas casas serão incendiadas pelos caldeus e destruídas, levadas à cinza pelos caldeus. Por isso o título da nossa mensagem é o pacto que trará resultados. Eu estou falando para você agora, porque Deus falava com Moisés, e Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites, escrevendo em pedra as leis de Deus para ensinar o povo, para que o povo vivesse com ela. Hoje você tem nas tuas mãos, semelhante às pedras, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, a mesma que diz que Deus é gracioso, é maravilhoso, é misericordioso, é compassivo, ela também diz: mas se você não cumprir o que está na palavra de Deus, você irá perecer, a tua casa pegará fogo e você vai sofrer no fogo do inferno, por não obedecer a palavra
de Deus na essência, na totalidade. E eu falando com a minha esposa, disse, agora nós temos como entender por que Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita. Porque a tua Bíblia, a minha Bíblia, simboliza aquelas tábuas de pedra. Aquelas tábuas de pedra trariam valores morais e espirituais para que Israel seguisse. E nós temos a nossa Bíblia que também nos traz valores morais e espirituais. Para que você tenha a vida eterna como um bom resultado do pacto, ou você pereça por não ter obedecido o pacto. A palavra de Deus está exposta a você e compete somente a você tomar uma decisão sábia. Eu vou estudar, vou buscar a Deus, vou orar, vou adorar como Moisés adorou, vou botar o meu rosto em terra e dizer que Ele é santo, que Ele é Deus, mas é o Deus não só de Israel, Ele é o Deus da minha vida. Enquanto eu cumprir este pacto, eu quero lembrar a você de que Deus disse a Moisés, aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome dele do livro da vida. Você tem a oportunidade de continuar com teu nome escrito no livro da vida ou pedir a Deus agora. Se você não tem certeza, escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu prometo manter o pacto que o Senhor colocou na tua palavra, que me dará resultados de vida enquanto eu for fiel a eles, a este pacto, a estas palavras que o Senhor nos dá. Eu prometo ser fiel até a morte. E então, como promessa do Senhor, o Senhor me dará a coroa da vida. Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, gostosamente, falando a primeira parte do capítulo 34 de Êxodo. E amanhã vamos falar a segunda parte, se Deus permitir. Mas eu quero que você seja abençoado no nome de Jesus. Seja grande diante do Senhor, porque Ele quer isso para você, ter esta reunião gostosa como teve com Moisés. Ele quer ter com você também e manifestar o poder e glória dele na tua vida. No nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um abraço meu. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. E até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. Abraço meu.